Som, teste, som. Som. Maranata a todos, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração a Deus. Estamos aqui, nosso culto domingo de manhã, hoje encerramento da nossa campanha Salva ao Meu Lar. Isso não significa que nós vamos deixar de orar pela família, oramos só agora e paramos, não. Vamos continuar orando pelas famílias, intercedendo, mas estamos encerrando essa campanha, estamos fazendo uma série de ministrações sobre a família, amém? Então, domingo que vem nós vamos iniciar a nossa nova campanha, Jejum da Restituição, e aí nós desafiamos toda a igreja a fazer o jejum de Daniel, 21 dias, 3 semanas de jejum, para que Deus possa restaurar, restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. Amém? Então hoje nós vamos estar fazendo o encerramento da nossa campanha. Vamos orar ali pelo painel, quadro da família ali. Vamos interceder, depois vamos devolver as fotos. Amém? Cumprimento seu irmão da direita, da esquerda, atrás, da frente, diga para ele, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Maranata, você que está nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificamos, exaltamos, bendizemos a Ti. Obrigado pelo privilégio, Pai, pela oportunidade de te servir, de te adorar, te bendizer, te exaltar. Senhor, viemos neste lugar para levantar, ó Pai, o nome do Senhor, para levantar a bandeira, Pai, do nome do Senhor. Queremos te servir, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos a Tua igreja, sermos Teus discípulos nesta terra. Senhor, queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, não queremos fazer a nossa vontade, queremos ser servos do Deus Altíssimo, porque sabemos, ó Pai, que para aqueles que servem a Ti, há uma recompensa, Pai. O Senhor nunca desamparou um justo, como disse Davi, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo passar por necessidades e nem ser desamparado. O salmista diz, nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, estamos aqui porque queremos ser justos, ó Pai, não aos olhos do mundo, mas aos olhos do Todo-Poderoso, do Senhor de toda a terra. Ah, meu Pai, colocamos diante de Ti as nossas famílias, as que estão presentes, as que estão, ó Pai, em casa, que estão nos assistindo pela internet, ao vivo, e vão assistir mais tarde. Senhor, derrama o Teu poder, a Tua glória, muda a história da nossa família. A sociedade já não valoriza mais a família, Pai. O inferno tenta destruir a família, mas nós, Senhor, levantamos esta bandeira, Pai, e clamamos, salva o meu lar, ó Pai. Transforma, meu Pai, as nossas casas. Derrama o Teu poder, a Tua glória, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos declarar que existe um rio neste lugar. Rio de água viva. Rio que leva a unção de Deus nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existe um rio, Senhor,
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Decadinho, eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, meu Pai. Declare, existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Aleluia, é por onde o rio de Deus passar, por onde o rio passar, tudo ele vai transformar, tudo vai transformar, pois ele leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber, quero. Declara a igreja.
Declara mais uma vez a igreja, diga: quero beber. Tua fonte, fonte de águas vivas. Então, mais uma vez eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Pai, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, meu Pai. Tu és a fonte de vida. Tu és a fonte de alegria. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia, Tu és a fonte, meu Pai. Tu és a fonte, meu Pai, aleluia. Tu és o Todo-Poderoso Deus, Senhor. Aleluia. Santo é o Teu nome, meu Pai. Oh, Tu és a fonte, Pai, de todas as coisas. A fonte, ó Pai, do bem. A fonte da nossa sociedade, Pai. Aleluia. Glória a Deus, amém? Ele é a fonte. Somente nele nós encontramos tudo. Porque Ele é um nome precioso. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele é aquele que pode curar as nossas feridas. Ele é aquele que pode mudar a nossa história. Aleluia. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar. Aleluia.
adoramos, Senhor, te engrandecemos, meu Pai, declaramos que o teu nome é precioso, meu Pai. Vem, Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Tua presença é tudo, Senhor, é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo eu sendo falho. Me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou àquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso. O teu nome é precioso, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos, meu Senhor. Oh, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar. Presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo eu sendo falho, tu me amas, Senhor, me amas, me amas, mesmo eu nada tendo, me amas. Jesus por amor se entregou
aquela cruz carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou aquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso, precioso. Jesus por amor se entregou daquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou aquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Declare a igreja: Jesus, Jesus, o teu nome é precioso, Jesus. Oh, aleluia. Nome precioso, Jesus. Jesus, Jesus, nome precioso, Jesus, Jesus, nome precioso. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. É o nome que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Jesus, Jesus, todo joelho se dobrará. Jesus, Jesus, todo olho o verá. Jesus, Jesus, toda língua confessará. Jesus, Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ei, caralaçara, calabaçara, canabassuri, andelemanai.
É o nome de Jesus que vai mudar a sua história, meu amado. É o nome de Jesus que tem autoridade para escrever o nosso nome no livro da vida. É Jesus que tem autoridade para desfazer as obras de Satanás. É Jesus que tem autoridade para mudar a nossa casa, a nossa família. Assim como Ele mudou a casa de Zaqueu, Ele quer fazer na sua casa também, amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Peça pra Ele, diga: Senhor, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Decadiga. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar, Senhor, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra, Senhor, diga Ele, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Decaída. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o
o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declara a igreja. Entra na minha casa. Sara, Senhor. Sara todas as. Me ensina a ter santidade. Quero amar. Mais uma vez, diga. Entra na minha casa. Aleluia. Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Declara mais uma vez. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre, Senhor. Nós colocamos diante de Ti cada família aqui, Senhor. E o nosso clamor é esse: faz um milagre, Pai. Faz um milagre no casamento, faz um milagre, ó Pai, na saúde, faz um milagre nas finanças, faz um milagre na restauração, Pai, dos filhos, faz um milagre, ó Pai, tirando, Senhor, todos os traumas, meu Pai, todas as prisões emocionais, ó Pai. Senhor, faz um milagre tirando a rejeição, o espírito da rejeição. Faz um milagre, ó Pai, limpando, Senhor, purificando. Como nós cantamos aqui, águas que saem do Teu trono, que venham lavar, meu Pai. Quantas pessoas sofreram abuso dos seus próprios pais, Senhor. Oh, quantas crianças sofreram abuso do próprio pai. Lava, Pai. Lava, Senhor. Restaura os casamentos, ó Pai, casamentos, ó Pai, que sonharam com um bebê, meu Pai, e tiveram um aborto. Tem casais que sonharam com um bebê e tiveram um aborto após outro aborto, meu Pai. Quantas crianças, ó Pai, acabam morrendo, Senhor, os primeiros dias, os primeiros meses de vida.
Graças, ó Pai, a Ti, Senhor, a mortalidade infantil, ela tem caído, meu Pai, tem sido derrubada, porque os homens descobriram, Pai, através da ciência, como melhorar. Mas, Senhor, existem famílias que estão debaixo de maldição, meu Pai. Existem famílias que estão debaixo de maldição. Quebra a maldição, meu Pai. Quebra a maldição, meu Pai. Família, Senhor, que todo mundo, ó Pai, se divorcia, ninguém permanece casado. Quebra a maldição, meu Pai. Quebra a maldição, meu Pai. Rei, estenda a tua mão aqui para o altar, aqui onde estão a foto das famílias. Senhor, quebra as maldições, meu Pai. Cura os abusos, meu Pai. Os traumas. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer isso, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Derrama o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção. Opera o Teu milagre, Pai. Restaura essas famílias, ó Pai. Que haja cura, que haja perdão, que haja restauração, Pai. Cura os traumas, meu Pai. Cura os traumas, Senhor. Cura as cicatrizes, ó Pai, da vida. As cicatrizes das tragédias. Quantas famílias, ó Pai, presenciaram tragédias. Senhor, nós oramos agora, Pai, pela família lá do nosso irmão Mauro, que perdeu a sua esposa, Pai, na terça-feira, agora dia 18. Aquela mulher, Pai, cheia de vida, cheia de alegria, aos 55 anos de idade, Pai. Uma morte, Senhor, precoce, meu Pai. Senhor, te agradecemos porque ela foi uma grande serva do Senhor, ó Pai. Abençoou muitas famílias, abençoou inclusive a minha. Eu participei de um encontro de casais onde ela estava ali com o seu marido servindo a mim e a minha esposa. Oh, Pai. Senhor, sabemos que ela está aí com o Senhor, que ela está melhor do que nós. Mas encontra o seu marido, Pai, que ficou viúvo. Encontra a sua filha, Pai, com 19 anos, que o sentimento de ficar órfão é inevitável, Pai. Embora ela esteja com a sua mãe, agora ela não, com o seu pai, agora ela não tem mais a sua mãe. Ah, meu Senhor, encontra, Pai. Não somente, ó Pai, a vida do nosso irmão Mauro, mas quantas famílias, ó Pai, perderam seus entes queridos nessa doença que houve, pandemia da Covid, meu Pai. E essa pessoa, Pai, que está viúvo, que perdeu o pai, perdeu a mãe, se sente amputada, meu Pai. Ah, tem misericórdia, restaura, meu Pai. Assim como o Senhor entrou na casa de Obed-edom, Pai, e em 3 meses o Senhor mudou aquela história, mudou aquela família. O Senhor curou todos os enfermos. O Senhor acabou com a esterilidade. As plantações de Obed-edom, Pai, floresceram mais do que nunca. Até seus animais foram abençoados. Porque tudo que Obed-edom tinha, sua família, Obed-edom, tudo, Pai, foi abençoado pela Tua presença. Por isso nós pedimos, nós clamamos, entra na nossa casa, meu Pai. Entra na nossa casa e tira, Pai, a escassez, as dívidas. 77,7% das famílias do Brasil estão endividadas. Ah, meu Senhor, a dívida é uma escravidão na vida da pessoa. Liberta, meu Pai. Moramos em um dos países mais ricos do mundo, meu Pai. Mas o povo, a população passa miséria. Existem pessoas passando fome. Existe, meu Pai, aí 77,7% das famílias endividadas. Ah, meu Senhor, entra na nossa casa, Pai. Restaura, Pai. Restaura, Senhor. Restaura a família, a Tua imagem. Somos semelhantes a Ti, Pai, mas perdemos a Tua imagem. Aliás, temos a Tua imagem, perdemos a semelhança, Pai. Continuamos a imagem de Deus, mas perdemos a semelhança.
Ora caracaraba caraba xaracaraba suriandele manaba. Ere caraba xere caraba sareandele manaba suriandele manaba suriandele ma. Aranaba suri cantalaba carabanaba suriandala manai. A maior riqueza de um homem e de uma mulher é a sua família, Pai. Xere caraba suri cantala manaba seriandele manai. Restaura, restaura, Pai, restaura, restaura. Cura, Senhor, cura as feridas do passado, meu Pai. Ore carabaxere canta la manaba suriandele manaba suriandele manai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Aleluia. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Aleluia, os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer mais uma oração, peço para os irmãos, vamos ficar mais um momentinho em pé, vamos orar pela Ligiane, minha esposa. Ela, na terça-feira, teve uma dor de cabeça muito forte, pegou sintomas de gripe, e sábado agora ela começou a ter muita dor de cabeça e dores nos olhos, e ela foi lá no hospital e além da gripe ela está com quadro de conjuntivite. Mas essa madrugada também ela teve muita dificuldade para dormir, estava chorando de dores, eu orei por ela, aliviou, ela conseguiu dormir, mas hoje de manhã ela já estava enxergando tudo embaçado e está uma das heranças da Covid, né? Uma dos legados malditos aí dessa doença, é que agora o Covid, ele, além da gripe, ele também dá conjuntivite. Falei para ela, pedi para eles fazerem o teste da Covid lá com ela, porque eu conversei com uma enfermeira de um hospital aí em São Paulo, uma enfermeira padrão, e ela disse isso, que agora o Covid ele está atacando não só a gripe, mas ele está dando a conjuntivite, e aí as pessoas fazem o teste para a Covid dar positivo. Então vamos estar levantando um clamor por ela, amém? Por isso que ela não está aqui hoje, por isso que ela não veio sexta-feira, não veio hoje, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, a vida, Senhor, da minha esposa, da Ligiane, Pai. Encontra, ó Pai, a vida dela, Senhor, desde terça-feira ela está adoentada, ó Pai, com fortes dores de cabeça que não passa, meu Pai. Agora, Senhor, há um quadro de conjuntivite, meu Pai. Senhor, sabemos por notícias, ó Pai, de pessoas que trabalham na área da saúde, que agora, uma das heranças, legado maldito dessa doença do Covid, Pai, é que ela está atacando, além das vias respiratórias, agora ela está atacando com os olhos, ó Pai, causando conjuntivite. Pai, cura a Tua serva, restaura-lhe o vigor. Hoje de manhã ela acordou, estava com a vista toda embaçada, e Senhor, perder a visão é uma coisa terrível, Pai. E como atrapalha a gente, Senhor, essa questão, Pai, da visão. 90%, Pai, dos nossos sentidos é a visão. Senhor, encontra a vida da Ligiane agora.
vem com o teu bálsamo de cura, de restauração, cura, Pai, ela, tira, Pai, toda a enfermidade, meu Pai, no nome santo e bendito de Jesus, doença maldita, em nome de Jesus, saia da vida dela, Senhor, derrama o teu bálsamo de cura, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos passar para os nossos avisos. Todo domingo às 9 horas da manhã, agora estamos em novo horário. Estamos aqui às 9 horas da manhã, na rua Atanásio Soares, 1448, Vila Olímpia, Sorocaba, São Paulo, próximo à fábrica da Juves, amém? Então estamos aqui, mudamos o horário, foi um consenso entre os irmãos aí, e a gente também viu que é um horário melhor, então por enquanto nós vamos ter o culto somente na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã, amém? Pode colocar o próximo aí, isso, pode pausar aí. Hoje nós estamos encerrando a nossa campanha, amém? Salva o meu lar. Então nós temos ali, baseado na história de Obed-Edom, a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6,16, ó, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom, amém? Essa campanha começou dia 4 de junho, e ela está encerrando hoje, dia 23 de julho, amém? Nós vamos devolver ali, fizemos um clamor pela família, vamos tirar o quadro ali, vamos devolver as fotos para os irmãos que trouxeram, amém? E isso não significa que nós vamos parar de orar pela família, que você deve desistir da sua família, não. É que de tempos em tempos, todos os anos nós fazemos essa campanha, que é um tempo de você concentrar mais a sua fé, concentrar mais a sua energia na sua família, amém? Não desista da sua família, por mais que você diga, minha família é problemática, minha família é esquisita, a sua família é um presente de Deus. O que acontece é que o diabo está trabalhando para destruir o que Deus te deu. E você deve clamar, buscar a Deus para que Deus possa te abençoar, amém? Para que Ele possa mudar a sua história, mudar a sua família. Ele mudou a história de Obed-Edom, e ali foi 3 meses. Durante 3 meses que a arca ficou ali, mudou tudo na casa de Obed-Edom. E Deus, Ele quer fazer isso na sua família, Ele quer fazer isso na sua casa, amém? Então não desista, ore pela sua família, clame, busque, porque Deus vai restaurar. Se você não alcançou o testemunho nesta campanha, não desista, continue orando, continue clamando, que Deus, Ele vai te abençoar, com certeza você vai contar o testemunho mais tarde, amém? Seja na próxima campanha, seja antes, seja depois, Deus vai abençoar você, amém? Glória a Deus. Então, se você trouxe a sua oferta especial pela família, você dá hoje. Se você esqueceu, não teve, você traga até o próximo domingo, amém? Toda sexta-feira, culto de batalha espiritual, estamos aqui às 20 horas. Traga sempre uma garrafa d'água, traga a peça de roupa do seu familiar. Nós vamos estar orando para que Deus possa trazer a cura, a libertação, a restauração, amém? Glória a Deus. Temos o folheto da nossa igreja, ó, está lá, evangelize, você tem uma ferramenta poderosa aí para você pregar o evangelho, fale de Jesus, prega o evangelho. A cada dia que passa, as pessoas têm menos tempo para buscar a Deus, menos tempo para se achegarem a Deus, menos tempo para serem salvas. Então evangelize. Quando a pessoa perguntar onde é a sua igreja, você vai dar esse folheto aqui que tem todas as informações, amém? Tem as nossas redes sociais, tem o WhatsApp da igreja, as redes sociais onde ela pode assistir os cultos, tem o WhatsApp onde ela pode mandar uma mensagem, conversar conosco, tem o endereço da igreja, tem os horários de culto, tem lá, ó, sexta-feira 8 horas, domingo está às 19, mas é só você riscar lá um pouquinho lá.
e explicar para a pessoa que agora é às 9 horas da manhã. Tem o QR Code ali, onde a pessoa apontando o celular ali, ela pode ter acesso a um vídeo nosso, convidando ela para vir para a igreja, orando por essa pessoa. Então você tem uma ferramenta poderosa. Lá na mesinha, na entrada da igreja, você pode pegar alguns folhetos e levar. Amém? Pode colocar o próximo. Continuamos com os nossos projetos sociais. A igreja, ela deve se envolver em projetos sociais. Então nós temos aí a tampinha no chão, não. Continue trazendo, nós já vamos abençoar, levar lá para a Andressa. Ela precisa juntar aí as tampinhas para fazer uma cirurgia. Essa foi a última doação que nós levamos. Só a nossa igreja aqui, ó, levou tudo isso. Nós vamos levar mais, amém? E não deixe de trazer um quilo de alimento não perecível. Temos um carrinho ali, você pode deixar ali a sua doação. Muita gente passa aqui pedindo alimentos, cesta básica. Então, doe, amém? E daí nós vamos, traga esse quilo de alimento não perecível. Tem um mercado aqui na frente da igreja, tanto na sexta-feira quanto no domingo o mercado está aberto aqui no horário do culto. Você pode ir lá comprar alguma coisa. Abençoe aqueles que não têm, para que Deus te dê mais ainda. Campanha do inverno, nós temos ali, ó, a nossa caixa já está lotada. Nós vamos estar levando essa semana agora essas doações, amém? Que nós estamos nesse tempo, uma hora faz calor, uma hora faz frio, e nós vamos abençoar. Então, se você não trouxe a sua doação, nos procure, traga aqui da igreja que nós vamos doar, amém? Pode pausar aí. Temos a conta da igreja, amém, amados? Esse é o momento de nós não pedirmos dinheiro. Agora o pastor vai começar a pedir dinheiro. Não. Agora é o momento de você ser fiel a Deus com os seus recursos, amém? Nós temos vários desafios aqui da igreja. Nós temos que terminar a questão do ar-condicionado aqui, para quando o calor chegar. Queremos colocar um vidro ali na porta por causa do barulho. Mas para isso nós temos que mudar a porta ali de lugar. Uma das portas nossa quebrou a mola. Nós não estamos usando apenas uma. Amém? Queremos também mudar essas poltronas, colocar poltronas confortáveis para abençoar a sua vida. E tudo isso é feito através do dízimo e da oferta. Amém? Então nós temos ali o nome da nossa igreja, Igreja Apostólica Transbordar da Graça. Temos ali o QR Code, onde você pode fazer aí com o seu celular, tablet. Você pode estar fazendo essa doação. Para nós é uma bênção aqui, a questão do Pix já vai direto para a conta da igreja. Mas se você trouxe espécie, não tem problema, nós temos ofertório, você vai poder depositar ali. Se você não conseguir usar o QR Code, você tem a chave manual ali, que é o nosso CNPJ, sem ponto, sem barra, sem traço, amém? Se você está nos assistindo pela internet, só tem o cartão. Nós temos aqui a maquininha de crédito e débito, mas se você só tem o cartão, você pode entrar lá no PayPal, fazer um cadastro, cadastrar o seu cartão, e aí você vai poder dizimar, ofertar através do e-mail da nossa igreja, amém? Apóstolo, não trouxe nada. Pegue o envelope, leve para casa, todas essas informações estão atrás do envelope, e você vai poder ali, através da agência, do banco, da conta corrente, você vai poder depositar, fazer uma transferência. E nós temos o WhatsApp da igreja, onde você pode mandar o seu testemunho, você pode pedir oração, e você pode dizimar, ofertar também, através do WhatsApp da nossa igreja, amém? Vamos ficar de pé. Segure aí o seu envelope com a sua mão esquerda. Isso. A criançada aí já está aprendendo, já faz, ó. Deus vai abençoar muito essa criançada aí. Amém? Segura aí com a mão esquerda. Balança aí que você está apresentando ao Senhor. E diga assim: Senhor Jesus, eu coloco o meu sangue, a minha vida, o meu sacrifício no teu altar, para que o Senhor quebre todas as maldições financeiras na minha vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Estamos praticando o princípio da honra, Pai. Queremos te honrar, Senhor, com o nosso dízimo,
a nossa oferta, que é o nosso sangue, o nosso sacrifício, a nossa vida. Fazemos isso num ato, ó Pai, de agradecimento, porque o Senhor, ó Pai, é aquele que abre porta onde não existe porta, Pai. Senhor, fazemos isso num ato de adoração, porque do Senhor é a terra, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Fazemos isso também, Pai, num ato de fé, porque o Senhor disse: façam prova de mim nisso, diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. E eu, Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, que vocês não terão de guardar. Pai, repreende o espírito do fracasso, da miséria e da falência. Abre a porta de emprego para o desempregado, meu Pai. Derrama a tua unção, a tua glória, Pai. No nome santo e bendito de Jesus, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Pai, abençoe aqueles que precisam comprar ou vender. Senhor, encontra, Pai, o autônomo, o vendedor, o comerciante, ajuda a bater as metas, limpar seus estoques, Senhor. Pai, encontra aqueles que estão endividados. A dívida é uma escravidão na vida da pessoa, Pai, liberta essa pessoa. Senhor, encontra também, Pai, o pequeno, médio, grande empresário. Ajuda a fechar contratos, gerar riqueza e emprego nessa nação. Encontra também, meu Pai, a vida, Senhor, do assalariado. Não deixa ele ser mandado, pelo contrário, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, e transformar, Senhor, a história dele dentro dessa empresa. Ah, Senhor, encontra também aqueles que têm uma causa na justiça. Estende o teu martelo, meu Pai, e faz o milagre no nome santo e bendito de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você pode sair do seu local, ir até ali o centro da igreja e dizimar, ofertar na casa do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. As crianças podem ir para a sala. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 127. Salmo número 127. Salmo número 127, nós vamos ler o 127 e o 128, amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no meio, e você vai encontrar o livro de Salmos, os Cânticos de Israel. Se você não trouxe a Bíblia, mas tem o seu celular aí, coloque no modo avião ou no modo silencioso, para que não faça nenhum ruído, não atrapalhe você nem quem está do seu lado, amém? Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Como é feliz
quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Feche os teus olhos, olha assim comigo. Senhor Jesus, abra a minha mente para entender a tua palavra. Prepara o meu coração para guardá-la. Dai-me fé para praticá-la. Senhor, te louvamos, te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, por essa oportunidade de te servir e te adorar. Senhor, pedimos tão somente, Pai, abre a nossa mente para entender a tua palavra. Queremos entender o que é sobrenatural, Pai. Senhor, queremos ter uma mente focada nas coisas que são do alto, meu Pai. Não queremos ter uma mente carnal, mundana, terrena, materialista, meu Pai. Senhor, pedimos a Ti, prepara o nosso coração para guardar a Tua palavra. Não queremos guardar a ira, o ódio, o rancor, ó Pai, as frustrações, Senhor, o medo, não. Queremos guardar a Tua palavra são os Teus mandamentos e as Tuas promessas. Quem cumpre o mandamento, alcança a promessa, meu Pai. E pedimos a Ti, Senhor, dai-nos fé para praticar a Tua palavra. Porque quando praticamos a Tua palavra, o impossível, o extraordinário, o sobrenatural acontece na nossa vida, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, amados? Salmo 127, 128, eles são uma continuação. São uma continuação por causa do tema. Eles falam sobre a família. E aqui nesses dois salmos nós encontramos a bênção da família. E quando terminar aqui o culto, no encerramento, nós vamos estar orando para que a bênção da família, essa bênção aqui, esteja sobre a sua casa. Amém? Então muitas pessoas querem ser abençoadas, querem alcançar o favor de Deus. E Deus, Ele tem a bênção para nos dar. Deus criou o homem para ser abençoado. Deus não criou a humanidade para ser amaldiçoada. A maldição entrou no mundo por causa do pecado, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais lá, Adão e Eva. E as maldições continuam por causa da contínua desobediência a Deus. É por isso que as maldições entram. Mas o nosso Deus não é o Deus da maldição. O nosso Deus, Ele é o Deus da bênção. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse, olha, diz assim a palavra do Senhor, e os abençoou. E disse, crescei e multiplicai sobre a terra. Então o nosso Deus é o Deus da bênção. Ele não é o Deus da maldição. Ah, mas por que a minha família parece que está amaldiçoada, apóstolo? É por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. É por causa dos valores mundanos que a gente muitas vezes ainda insiste em observar. Insiste em fazer. E essas coisas vão dando legalidade para que as maldições entrem na nossa vida. Mas aqui é o salmo da bênção. A bênção da família. Deus tem uma bênção para cada família, amém? Para minha, para a tua. E nós vamos aprender isso. Lições aqui sobre a bênção da família, amém? Primeiro ele fala aqui assim, ó. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, em primeiro lugar,
ele fala sobre a casa. E ele diz aqui, ó, que se Deus não for o construtor, será inútil trabalhar na construção. Essa palavra inútil, ela é a mesma palavra vão, vaidade. Ou seja, uma coisa sem sentido. Então a primeira lição aqui sobre a bênção da família é que Deus, ele tem um propósito para a nossa família. O primeiro pilar da nossa casa tem que ser Deus. Nós temos aqui na igreja 2 pilares, ó. A gente como pastor odeia isso aqui atrapalha demais. Mas é uma construção, né? Para tirar esses 2 pilares aqui do meio, você tem que reforçar os lados. Se Deus permitir, um dia a gente faz isso. Mas nós temos 2 pilares aqui. Se eu chegar aqui, meter a marreta e quebrar esses 2 pilares, sabe o que vai acontecer? A casa vai cair. Você já viu essa expressão? O pessoal usa muito, né? Ih, a casa vai cair. A casa caiu. Não é isso que a turma fala? Caiu a casa. Né? Tem até uma música que fala, né, que o cara fala, e se a casa caiu? Aí o outro grita, deixa que caia. Então se você arrancar esse fundamento, vai cair. Quando nós alugamos esse prédio aqui, havia ali onde é hoje a sala das crianças uma grande rachadura. E ali o que foi feito para consertar isso? Foi mexido no alicerce, na base. E tudo que tem uma base sólida, vai permanecer. Jesus fala assim, olha, havia 2 homens, um construiu a sua casa sobre a areia, e o outro sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, os rios transbordaram, e a casa que foi construída na areia, acabou. Caiu, a casa caiu. Mas a casa que foi construída sobre a rocha, ficou de pé. Então Jesus diz, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. É melhor você ter uma pequena casa sobre a rocha, do que um castelo feito de areia. Às vezes a gente olha para a vida dos outros e diz assim, nossa, fulano mora num castelo, olha, eu estou no barraco aqui, mas a outra casa dele é um castelo. Mas é um castelo sobre areia. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele fala sobre isso. Ele fala que ele olhou para o ímpio e teve inveja no seu coração. Porque falou, o cara não serve a Deus, está melhor do que eu. Mas depois ele diz assim, ele era um levita, ele era um sacerdote, levita, Asaf era um levita, então ele entrava lá no santuário onde estava a arca, né? Não exatamente onde estava a arca, que era o Santo dos Santos, mas aonde havia ali a menorá, o candelabro, os pães da presença, o altar de incenso. Então ali ele tinha acesso, ele diz assim, até que entrei no santuário do Senhor. Depois você lê em casa, aqui nós não temos tempo. Ele diz assim, então compreendi o destino do ímpio. Aí ele começa a ver, o cara está bem hoje, mas Deus o colocou em terreno escorregadio, ou seja, grande vai ser a tragédia dele. Então, para que a bênção da família chegue na sua casa, você tem que colocar Deus como a coluna. Jesus é comparado à pedra angular. Quando se construíam as edificações na época de Jesus, eram com pedras. Eles colocavam a pedra angular, ou também chamada pedra de esquina, que ela era a primeira pedra, o primeiro alicerce colocado. E a partir dela, tudo era geografia, né? As construções romanas lá, elas são muito perfeitas em sua geografia. Então a pedra angular, ou a pedra de esquina, ela dava
toda a dimensão da construção que ia ser feita. Então a construção toda era baseada proporcionalmente à pedra angular. E aí, Pedro, ele diz assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram, o Senhor a fez pedra angular, ou pedra de esquina. Pedro estava falando de Jesus. Jesus é a pedra angular. Amém? É a pedra de esquina. Então Deus tem que ser o construtor da sua vida. As pessoas hoje dizem, não, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, eu vou aonde que eu quero. E elas não colocam Deus como Senhor da vida delas. Elas não constroem a sua vida, aqui está falando de construção, elas não constroem a sua vida baseado no alicerce de Deus, que é a palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não é uma coisa chata, cheia de regra, para impedir que você seja feliz. Não, pelo contrário. Os mandamentos de Deus são regras para que você não se machuque no meio do caminho. Os mandamentos de Deus são para que você seja bem-sucedido. Amém? Então ele diz aqui, ó, se o Senhor não for o construtor da casa, você tem que construir o seu lar, o seu casamento, as suas finanças, o seu lazer, o seu trabalho, tudo baseado na palavra de Deus. As pessoas aí fora dizem assim, ah, mas esses crentes são bitolados, esses crentes só falam de Bíblia, esses crentes só falam de Deus. Claro, porque Ele é a nossa pedra angular. A nossa vida está baseada nele. E a Bíblia diz, ó, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Esses dias eu estava lá na casa do meu pai, e ali eu cresci naquele bairro, no Nova Sorocaba, e ali eu vi um senhor que ele foi muitos anos taxista. E aí, até brinquei com ele, que agora eu trabalho também de Uber, né? A gente faz aí motorista de aplicativo. Eu falei, como é que estão os seus filhos? Ele falou, minha filha mais velha está morando aqui comigo. Falei, mas aconteceu alguma coisa para estar morando? Sim, o marido dela, um grande soldador, estava ganhando bem, trabalhando bem, eles estavam com a vida maravilhosa. Aí ele se viciou nas drogas. E aí as drogas acabou com o casamento dele, da minha filha. E ele falava assim, triste, com certeza, desacreditado. Mas por que que isso acontece? Porque Deus não é o construtor. O casamento, aquela família foi baseada no emprego, em um salário. E aí o que acontece? Veio as drogas e sugou todo o salário. E aí acabou a família, acabou o casamento. Então a gente não está falando que o salário é errado, que não precisa ter dinheiro. Não é nada disso. O que nós estamos falando é o que a Bíblia fala. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ah, mas tem gente aí muito rica aí e que não serve a Deus. Tem, mas essas pessoas não são prósperas, elas têm dinheiro. Elas têm dinheiro e têm o casamento, a vida sentimental toda enrolada. Se você olhar lá os artistas de Hollywood, todos aqueles homens e mulheres ganharam prêmios, são milionários, têm dinheiro. Aí eu pergunto para você, cite um artista de Hollywood que tem a família de pé.
Cite um para mim. Hã? Não tem. Nós tínhamos uma banda aí, a gente não está falando mal, tá, gente? A gente está, não, a gente está mostrando a realidade. Nós tínhamos aquela banda, fez muito sucesso lá, o Calypso. A turma olhava e falava, olha que exemplo, né? A mulher canta, o marido toca. O casamento acabou. Por quê? Porque Deus não é o construtor. Então não adianta você ter dinheiro. A Bíblia fala de Zaqueu, da vida de Zaqueu. Zaqueu era publicano, tinha muito ouro, mas era um homem infeliz. Porque Deus não era o construtor. Então para que a bênção chegue na sua família, você tem que colocar Deus como o construtor. Amém? Porque por mais que a sua casa seja pequena, o seu lar seja pequeno, vai ser sobre a rocha. As tempestades virão, mas não vão derrubar a sua casa. Amém? Então coloque Deus e Ele vai restaurar. Apóstolo, mas eu sou sozinha. Eu estou aqui na igreja, o meu marido não quer saber. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que a mulher crente, ela santifica o marido, ela santifica o lar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é que Deus vai abençoar a sua casa, mesmo que um dos cônjuges não sirva a Deus. É claro que quando os dois servirem será muito melhor, mas não impede, se um dos cônjuges não serve a Deus, não tem Deus como o seu alicerce, a Bíblia diz que mesmo assim, por causa do outro, Deus vai abençoar. Amém? Então coloque Deus como construtor da sua vida. Tudo que você for construir, projeto, Deus está de acordo? Isso aqui vai glorificar a Deus? Nós queremos fazer isso aqui para quê? Para abençoar a obra de Deus. Nós citamos aqui do casal lá que a irmã Márcia morreu aos 55 anos. A gente fica muito triste. E a gente fica triste porque eu e minha esposa fomos no encontro de casais e eles estavam lá nos servindo. Eles nos abençoaram. Uma família abençoada. Mas então por que Deus levou essa mulher, apóstolo? Não sei. A gente não tem resposta para tudo. Mas é melhor, se você perguntar para o nosso irmão Mauro, é melhor ele ficar viúvo agora, com uma esposa, filha, uma família que eles dedicaram a vida inteira para Deus, do que ter um casamento, a mulher viva, discussões, briga, os filhos revoltados. O que é melhor? Se a gente pôr na ponta do lápis, se a gente pesar na balança, o que é melhor? É melhor ter um casamento que durou menos tempo, mais abençoado na presença de Deus, sem dúvida. Então coloque Deus como construtor. Depois diz aqui, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Está falando da proteção de Deus. Nós precisamos que Deus proteja o nosso lar. A bênção da família é quando Deus protege a nossa casa. Eu digo uma coisa para você, a nossa única proteção contra o diabo é Deus. O apóstolo João fala que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, a vida de Jó. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, mas foi um ano de sofrimento na vida de Jó, e Jó foi restaurado e teve tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Então só Deus pode proteger a nossa família. A proteção divina.
Não é errado você colocar o cadeado, passar a corrente. Não, não é errado. A Bíblia está falando aqui, ó. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Não está falando que não tem que ter a sentinela porque Deus está guardando. Não. Tem que ter a sentinela. Você tem que fazer a sua parte. Se você puder colocar uma câmera, fazer seguro, você deve fazer. Mas você tem que entender que se você tiver tudo isso e Deus não proteger a sua casa, não adianta você morar lá no condomínio fechado, ter toda a proteção, até o cachorro seu ter uma bazuca. Se Deus não guardar, é isso que a Bíblia está ensinando. São os valores. Ó, você pode ser o maior construtor do mundo, você pode ter todos os recursos. Se Deus não construir a casa, não adianta nada. Você pode ter tudo blindado, carro blindado, tudo blindado, roupa blindada. Tem uns filmes aí que o cara tem a roupa blindada, né? Tem a roupa do Batman lá, que solta o tiro, o Batman faz assim com a capa, nem a bala entra. Você pode ter a roupa do Batman. Se você não tiver a proteção divina, até o Batman depende da proteção de Deus, senão ele vai para a tumba mais cedo. Então é isso que a Bíblia está falando. Que a bênção de Deus é você construir uma casa, algo planejado. Você construir um lar. Fazer uma casa de tijolo é fácil. Agora você construir um lar, construir uma família. Os artistas de Hollywood são bonitos, talentosos, ricos e não conseguem construir um lar. Eles têm muita casa, mas eles não têm um lar. Porque depende de Deus. E você precisa ter a proteção de Deus. A segunda lição aqui é que Deus tem que proteger a sua casa. Deus tem que proteger a sua família. Por isso que é importante você orar aqui. Não adianta você ficar falando para o seu filho, não, 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 não. É claro, seu filho, sua filha quer ir num negócio perigoso que você sabe que vai dar errado, você tem que falar não. Mas não adianta você passar uma corrente na perna dele, na perna dela e deixar trancado dentro de casa. Não adianta. Quem vai guardar é Deus. Existe uma história, essa é uma história verídica, faz alguns anos que já passou. Você pode pesquisar aí na internet, você vai achar que a mãe da igreja, a filha ia sair, parou o carro lá, a turma bêbado, drogado dentro do carro, e a menina queria ir com os amigos, e a mãe falando que não, falando que não, falando que não. E aí a filha falou, eu vou de qualquer jeito, desobedeceu a mãe. E aí quando ela estava saindo, a mãe gritou, que vai com Deus. E a menina deu uma risada e falou assim, só se Deus for no porta-mala, porque aqui dentro já está lotado. E infelizmente houve um grande acidente, um grave acidente. Aquele carro lá se envolveu, todos que estavam a bordo morreram, inclusive a filha dessa mulher. Só que quando eles abriram o porta-mala, a batida foi muito feia. Quando eles abriram o porta-mala do carro, a perícia lá, eles acharam uma caixa de ovos intacta. Com os 12 ovos. Não tinha quebrado um ovo. Não tinha quebrado um ovo. Estava intacto. Você pode... posso estar inventando essa história. Pode pesquisar na internet, aí no YouTube, no Google. Dá um Google, você vai achar. É triste. Mas o que aconteceu? Deus foi no porta-mala. Deus foi no porta-mala. E no porta-mala tinha a caixa de ovos. Né? Essa história é muito antiga. Tem história mais recente. Apareceu esses dias aí na TV. O carro passou por cima de uma senhora e de um menino. E não aconteceu absolutamente nada. Aí foram perguntar para o perito, chamaram o perito lá e perguntaram, olha, como é que explica isso aí? O carro passou em cima, tem o vídeo, tem aí vídeo
O carro passando por cima da mulher e da criança e não fez nada. Aí o perito não sabia o que falava. Se quiserem falar que é milagre, falem, né? Mas a gente ainda não conseguiu explicar o que aconteceu. Essa é a explicação. Foi um milagre. Foi um milagre. Quantas pessoas que estavam lá, iam pisar na rua, voltaram um passo atrás, o carro passou desgovernado e a pessoa se livrou da morte. Quantos testemunhos assim, quantas câmeras flagraram pessoas que no último segundo foram libertas, não morreram. O que é isso? Isso é a proteção de Deus. O salmista diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o protege. Jesus dá a ideia do anjo da guarda, quando Jesus fala assim, olha, porque os anjos que guardam os pequeninos, Jesus cita, tem um texto assim, que dá a ideia do anjo da guarda, alguém que estava aguardando. A Bíblia fala que um anjo livrou Pedro da prisão, a igreja estava intercedendo, o anjo foi lá, quebrou as correntes, tirou Pedro, nem Pedro acreditou, Pedro achou que ele estava sonhando, mas era o anjo que livrou. Então, a bênção da família é a proteção, só Deus pode guardar. E quanto mais o tempo passa, mais o tempo fica perigoso, mais o mundo fica de ponta cabeça, mais ainda que nós precisamos da proteção divina. Amém? Terceira lição, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Terceira bênção da família é que Deus abençoa o trabalho. Quantas pessoas são atormentadas pelo trabalho? Nós falamos que 77,7% da população, né, das famílias estão endividadas e 77,7% das pessoas não estão felizes com o seu trabalho. Quantas pessoas trabalham aí, levanta às 6 horas da manhã, vai dormir meia-noite e não rende. O negócio fica empacado. Dá um passo para frente, 3 passos para trás. E tem gente aqui, versículo 7, o Senhor concede o sono àqueles a quem levanta. Quanta pessoa não consegue dormir de preocupação, pagar a conta, pagar as coisas. E tem gente que quanto mais dorme, mais prospera. Qual que é a diferença? É a sorte, é o azar? Não, é a bênção divina. Não existe nem sorte, nem azar. Existe bênção e maldição. Quem é abençoado prospera. A Bíblia fala que Isaac semeou na seca e colheu de uma semente 100. Deus deu a Isaac 100 vezes mais do que ele havia plantado. Qual que é a diferença, apóstolo? É a bênção de Deus. Então você precisa da bênção de Deus para o seu trabalho. Você precisa que Deus te abençoe lá. Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se Deus não te abençoar no seu trabalho, vai dar errado. Quantas pessoas que ficaram ricas e depois um dia elas dormiram e acordaram pobres? Teve aquele empresário famoso lá, o Ike Batista, aconteceu mais ou menos isso com ele. Ele dormiu em um dia, no outro dia ele perdeu metade da fortuna que ele tinha, porque a sua empresa deu problema. As ações lá, a empresa dele deu problema. Você já pensou? Você dorme um dia, você tem X na conta. Você levanta no outro dia, ramela no olho, você abre lá a conta, metade não tem mais. Ah, mas o mercado oscila, veio a crise. Então, só que se Deus estiver abençoando o seu trabalho, você sobrevive à crise. Você prospera. Quando ninguém mais prospera, você prospera. O que aconteceu com Obed-Edom?
Os campos lá dos outros não estavam tão verdes quanto o de Obed-edom. De Obed-edom prosperou. Amém? Quarto, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Se você tem um filho, uma filha, você é abençoado. Tem gente que fala, mas esse moleque aqui, essa peste, essa criança, essa menina, essa dá trabalho. Você tem que agradecer a Deus pelo filho que você tem, porque existem casais aí que tiveram aborto atrás de aborto. Você tem pessoas que fizeram de tudo, gastaram rios de dinheiro para poder engravidar. Você tem o caso lá de Abraão e Sara, tinham tudo, se amavam. Abraão era um homem próspero, mas não tinha um herdeiro. Então, se você tem um filho, uma filha, é uma bênção de Deus. Ah, mas meu filho é encapetado. Então, quem é o responsável é você. Você não está sabendo administrar. Porque os filhos são herança do Senhor. A maior riqueza de um homem e de uma mulher são os seus descendentes. E hoje os casais estão evitando ter filhos, é um erro. É errado você esperar estar numa condição melhor para ter filhos? Não. Não é errado, não. É errado você ir botando um monte de filho no mundo? Isso é. Porque isso é sem planejamento. Ah, Deus mandou, eu estou tendo. Não, Deus te deu inteligência. Há várias formas de você controlar. A China lá, ela tem um problema de superpopulação. Agora eles voltaram atrás, agora um casal pode ter mais do que 2 filhos. Mas há décadas atrás, por décadas, a China proibiu os casais de terem mais filhos, por causa do problema da superpopulação. Então não é errado você se planejar para ter filhos. É até melhor porque tivemos aí a Covid, os casais hoje, as pessoas emocionalmente, elas estão na idade da pedra, como diz lá o autor, o Augusto Cury. As pessoas emocionalmente estão na idade da pedra. É muita gente mimada e que não consegue se relacionar. Às vezes os casais se casam aí, 1 ano, 2 anos, a gente quer separar porque incompatibilidade de gene. Não adianta. É aquela história, fulano era tão revoltado que ele foi morar sozinho, e quando ele estava morando sozinho, ele fugiu de casa. Né? Tem gente assim. Ah, eu vou morar sozinho. Aí foi morar sozinho. Aí, morando sozinho, fugiu de casa. Nem ele se aguenta. Aí ninguém aguenta. Então é melhor os casais definirem o casal. E hoje, ninguém é de ninguém. Todo mundo, ninguém tem compromisso com nada. Quer trocar de marido, quer trocar de esposa, que nem troca de roupa. Isso aí não é um ambiente saudável para criar uma criança. Então hoje é melhor as pessoas aprenderem o que é casamento primeiro, para depois gerarem uma criança. Mas a criança, de acordo com os princípios de Deus, em um casamento com os princípios de Deus, essa criança será uma bênção. Uma bênção. Davi fortaleceu o reino, mas foi Salomão que construiu o templo, e o reino na época de Salomão foi muito maior e esplendoroso do que na época de Davi. Abraão teve um filho da promessa com a sua esposa Sara. Isaac já veio gêmeos. E de Jacó vieram 12. As 12 tribos de Israel, né?
13, porque os levitas não são contados como tribo. 11, né? Porque fazer a matemática certinho, José teve 2 e Jacó os adotou como seus filhos. Então você está vendo como que a coisa vai melhorando? Quando Deus te dá uma criança, é porque a geração que vai vir vai ser melhor do que você. E a maior alegria do pai e da mãe é ver os filhos sendo melhores do que eles. E hoje as pessoas adotam muito cachorro, pet. Eu não sou contra pet, animais não, mas é que inverter os valores. As pessoas, em vez de terem filhos, elas querem ter cachorro. E o cachorro, já falei isso aqui e vou repetir, o cachorro não vai cuidar de você quando você estiver doente. O cachorro não vai cuidar de você na sua velhice. O cachorro não vai te corresponder amando da mesma forma que um filho. Cachorro não vai te dar neto. Às vezes eu converso com muitos avós, eu tenho a minha sogra, meu pai e minha mãe, e eu digo para eles, nossa, eu amo tanto a minha filha, né? E aí todos os idosos, todos os avós que eu encontro, eles falam assim, e você vai amar os netos mais ainda do que você ama seu filho, sua filha. Então é uma bênção, mas o diabo quer tirar isso da cabeça das pessoas. E as pessoas hoje têm cachorro em vez de filho. E a lei da natureza é que os filhos enterrem os pais. E quando você vai nessa de trocar o filho por cachorro, emocionalmente você está se destruindo, porque você vai durar mais do que o cachorro. Ah, Deus fez errado. Não, Deus fez certo. E aí você vai enterrar 3, 4 cachorros. Então os filhos, eles são bênção de Deus. Ah, mas meu filho está nas drogas. Minha filha fez errado. Primeira pergunta, você criou ele nos caminhos de Deus? Deus foi o construtor da sua casa? Se a resposta for não, então você tem que entender que é por causa disso. Ah, mas o que eu faço agora? Busque a Deus. Deus que deu o filho, foi Deus que deu o filho a você. Então somente Deus pode mudar o seu filho, a sua filha. E a maior alegria que você vai ter é de ver o antes e o depois. Nossa, Paulo, meu filho, minha filha era assim, essa. Agora é uma bênção. Ei, Deus criou para ser abençoado. Então eles falam que os filhos, aí o versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Os filhos são como flechas. O que a gente faz com a flecha? A gente joga, a flecha vai aonde a gente não pode ir. A bênção da família é que Deus vai fazer os seus filhos irem mais longe do que você. Isso é uma bênção. Você vê que o seu filho e sua filha chegou mais longe. E um dia lá, seja na formatura da faculdade, seja do dia do casamento, seja na promoção da firma, seja quando o seu filho e sua filha estiver ganhando o prêmio Nobel da Paz, seja qual for a cerimônia, você vai ouvir o seu filho e sua filha olhar, pegar o microfone da mão e dizer assim, olha, eu não conseguiria estar aqui se não fosse o meu pai e a minha mãe. Isso não tem preço. Isso é uma bênção que não tem preço você ouvir isso. Que o seu filho e sua filha chegou mais longe que você e ainda fala publicamente diante de todas as pessoas que se não fosse você, o seu filho e sua filha não estaria ali. Essa é a maior bênção, a maior honra que um pai e uma mãe pode receber. E no versículo 5 ele fala assim, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ou seja, aqueles que têm os seus filhos criados no caminho do Senhor, não vão passar por vergonha.
Hoje o que mais nós vemos são filhos envergonhando os pais. Mas por que os filhos estão envergonhando os pais? Porque os pais não estão criando os filhos no temor do Senhor. Eu tenho a minha filha lá, que vai fazer 2 anos, 1 ano e... Ela vai agora, dia 30, 1 ano e 10 meses ela vai fazer. E se você perguntar para ela quem é Jesus, ela sabe quem é Jesus. A gente coloca os vídeos lá, ela fala, Jesus, Jesus, Jesus. Ela trouxe um desenho aqui da igreja, ela levou para casa, né? Porque a minha esposa faz o desenho, porque a criança aqui, ela não só pinta desenho, ela aprende a palavra de Deus. E a minha filha vai fazer aí 2 anos, está com 1 ano, dia 30 agora vai fazer 1 ano e 10 meses. E ela pegou o desenho, mostrou para mim e falou, ó, Jesus morreu na cruz. Ela já sabe que Jesus morreu na cruz. Então, quando os pais educam os filhos no caminho de Deus, eles não passam por vergonha. Seus filhos não trazem vergonha. Seus filhos trazem honra. Ah, apóstolo, meu já cresceu, o que eu faço? Ore, você continua ensinando. Você nunca vai parar de ensinar o seu filho e sua filha. Você nunca vai parar de influenciar o seu filho e sua filha. Mesmo que ele já esteja grande, esteja, como diz, esteja marmanjo. Mesmo que seu filho e sua filha seja marmanjo, você pode ensinar os caminhos de Deus para ele. E ele se tornar uma bênção. Ele deixar de trazer humilhação e vergonha e trazer a bênção. Amém? Olha aqui, ó. Versículo 1 do Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Quinta bênção da família: felicidade e prosperidade. A bênção de Deus é você ser feliz no casamento, não fora do casamento. Uma vez eu vi um comediante falando assim, que ele foi num casamento, e ele falou assim, olha, os noivos estavam tão felizes, mas tão felizes, que eu achei que eles estavam se divorciando em vez de casar. O cara contou essa piada. Por quê? Porque as pessoas tentam ser felizes no casamento e não conseguem. Eu vi um outro coach falando assim, que os melhores negócios da vida que ele fez foi com um divorciado. Porque ele comprou as coisas pelo metade do preço, porque o cara estava se divorciando e queria resolver tudo. Ou seja, a pessoa não acha a felicidade do casamento e nem a prosperidade. Mas a bênção de Deus é você encontrar, preste atenção, a bênção de Deus é você encontrar no casamento, ou dentro do casamento, a felicidade e a prosperidade. Isso só pode vir com a bênção divina. Aí ele vai falar no convívio do lar, ó, como será isso, ó. Versículo 3, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então é aquela família que o cara encontrou a felicidade e a prosperidade no casamento, e os seus filhos há uma unidade, né? Quando fala ao redor da mesa, está falando da união das famílias. Hoje em dia as famílias não têm união. Cada um come o horário que quer, a comida que quer. Às vezes a mãe está cozinhando um negócio e o adolescente está fazendo miojo no micro-ondas. Não vai comer a mesma comida. Alguns já passaram por isso aí. Não há uma unidade.
Em vez de estarem ali na sala juntos, cada um está no seu celular, plugado em coisas diferentes. Não há uma conexão entre as famílias. São estranhos dentro de casa. E a gente pode falar que a culpa é do trabalho, a gente pode falar que a culpa é dos tempos modernos. Mas se os tempos modernos estão trazendo a desunião da família, é melhor a gente voltar para a idade da pedra. Porque pelo menos no desenho lá da idade da pedra dos Flintstones, a família era mais unida. Você tem os dois desenhos lá, você tem os Flintstones, que é a idade da pedra, e você tem os Jacksons, que é o futuro. E lá no desenho dos Flintstones, da idade da pedra, a família é mais unida do que dos Jacksons, que é no futuro. Então a unidade da casa, felicidade, prosperidade e comunhão é a bênção de Deus para aqueles que buscam, para aqueles que servem. Amém? E por último, ele diz aqui, versículo 5, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. E o último, o finalzinho aqui do versículo, haja paz em Israel. A última bênção aqui da família é você encontrar, né? A quinta bênção aqui é você encontrar paz, viver em paz. O provérbio diz que é melhor você morar num teto, debaixo de um barraco sozinho, do que você dividir uma grande casa com a mulher rixosa, que é aquela mulher que reclama de tudo, que reclama. E não é só a mulher rixosa, tem um homem rixoso também. Aí o pessoal brinca e fala assim, orei pelo príncipe encantado e casei com o cavalo. O príncipe encantado não veio o cavalo. Não há paz, é briga, ciúme. Quantos casais aí se destruíram por causa de ciúme? Muitas vezes o ciúme é fundamentado, mas em outras vezes o ciúme não tem nada a ver, porque está ligado à insegurança. E por que está ligado à insegurança? Porque esse casamento não foi baseado em Deus, baseado nos princípios bíblicos. Aí traz a insegurança, que traz o ciúme, que traz a discussão, traz a briga e não a paz. As pessoas tentaram achar a paz no casamento, mas muitos não conseguem achar a paz no casamento. Mas a bênção de Deus é que você tenha paz no casamento. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar sobre a vida de vocês e ministrar essas 5 bênçãos da família. Quais são essas bênçãos aí, apóstolo? Primeira, Deus ser o fundamento da sua família. Segundo, Deus ser o protetor da sua família. Terceiro, os filhos serem a sua maior riqueza, parar de trazer vergonha, trazer honra para você. Quarto, você achar felicidade e prosperidade e comunhão dentro do casamento. E quinto, você encontrar paz, você ter paz. Amém? Faça assim a sua mão no ato de receber. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos ministrar, ó Pai, sobre as famílias aqui que estão presentes, aquelas famílias que estão, ó Pai, representadas pelas pessoas que estão aqui, aquelas famílias representadas por aqueles que nos assistem agora pela internet, Pai, que vão assistir depois. Senhor, nós rogamos a Ti a bênção da família, que se encontra no Salmo 127 e o Salmo 128, Pai. Senhor, nós queremos essa bênção,
O Senhor ser, ó Pai, a primeira bênção. O Senhor ser o construtor, o alicerce da nossa casa. Que a nossa casa esteja alicerçada, o casamento, ó Pai, tudo, as finanças, tudo, ó Pai, alicerçado no Senhor. Segunda bênção, Pai, a tua proteção. Nós precisamos da tua proteção, Pai, porque Satanás quer destruir a nossa vida. E a nossa única proteção contra o diabo é o Senhor. Pai, queremos essa terceira bênção, a bênção dos filhos, ó Pai. Cachorro, papagaio, periquito, ganso, marreco, gato, nunca vai ser um filho. Senhor, queremos que os filhos tragam, ó Pai, honra. Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Quarta bênção, Pai. Queremos encontrar no nosso casamento, na nossa família, a felicidade, a prosperidade e a comunhão, Pai. A unidade. E quinto, Pai, queremos ter paz na família, Pai. Senhor, dá-nos a paz, Senhor. Que os casais não vivam como cães e gatos, mas sim como uma só carne. Como diz a tua palavra, Pai. Que haja paz, Senhor, nas famílias, Senhor. Que haja paz, que os filhos, ó Pai, tragam paz para os seus pais, que os seus pais tragam paz para os seus filhos. Que nenhum pai, nenhuma mãe diga, o meu filho é o problema. Que nenhuma mulher diga, o meu marido é o problema. Que nenhum homem diga, a minha mulher é o problema. Que nenhum filho diga, o meu pai é o problema. Nenhuma filha diga, a minha mãe é o problema. Ah, meu Senhor, ministra sobre nós essa bênção, Pai. A bênção da família. Nós ministramos sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, meu Pai. A bênção da família. Se essas 5 bênçãos que estão aqui no Salmo 127 e 128, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Isso. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e para sempre. Amém. Amém. Cumprimento seu irmão, a sua irmã aí, em nome de Jesus. Fala para ele, Maranata, que significa hora vem, Senhor Jesus. Amém. Maranata, você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, sexta-feira às 20 horas estaremos aqui novamente. Amém. E que você receba a bênção da família em nome de Jesus.